Olá, o meu nome é Darley Dallagnol, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Neste breve vídeo, vou apresentar os objetivos e alguns produtos de um projeto de pesquisa recém-realizado intitulado Bioética, Justiça Distributiva e Pandemias, também conhecido como BioJuspan. A ideia desse projeto nasceu por iniciativa de um grupo de bioeticistas que achou por bem avaliar o modo como nós brasileiros lidamos com a Covid-19. Aparentemente, não o fizemos de forma nem justa nem eficaz, porque com menos de 3% da população mundial, temos um resultado desastroso de termos 10% dos óbitos. Propomos então este projeto ao CNPq por ocasião do edital Pro Humanidades, na linha 3B Projetos em Rede, reunindo em torno de 50 pesquisadores para discutir políticas públicas para o desenvolvimento humano e social. A equipe principal deste projeto foi constituída por 4 instituições brasileiras em convênio com uma universidade inglesa. Fizeram parte, então, da equipe de coordenação o professor Alcino Bonella, filósofo da Universidade Federal de Uberlândia, que coordenou o segundo eixo sobre estudos de desafio humano, o professor e médico Marco Azevedo, da Unisul, que coordenou o terceiro eixo sobre Big Data, Inteligência Artificial e Medicina de Precisão, o professor Marcelo de Araújo, filósofo e jurista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que coordenou o quarto eixo sobre o impacto das mudanças climáticas no surgimento de pandemias e os efeitos na saúde humana e animal. Eu próprio coordenei o primeiro eixo sobre alocação de recursos escassos. Contamos com a preciosa colaboração do professor Roger Crisp, da Oxford University, sendo ele diretor do Oxford Uehiro Instituto. Ele também colaborou financeiramente com a realização do projeto, enviando pesquisadores, por exemplo, a professora Lisa Forsberg e o professor Ben Davis. Gostaria agora de detalhar os objetivos dos diferentes eixos de pesquisa. No primeiro, discutimos, por exemplo, critérios para alocação de recursos escassos, em especial UTIs. Como é sabido, vários estados brasileiros, por exemplo, Santa Catarina, adotaram o protocolo da AMIB. Num primeiro momento, a Associação de Médicos Intensivistas Brasileiros propôs usar o SOFA, o Sequential Organ Failure Assessment, que estabelece o quadro clínico por uma pontuação dos pacientes, e caso haja empate, por exemplo, se usaria o critério idade para priorizar pacientes. Essa primeira proposta de protocolo foi criticada, foi substituído o critério da idade pelo ECOG, que mede a capacidade de autocuidado do paciente. A implicação disso é que poderia levar a um tipo de preconceito contra pessoas deficientes. Propomos então, para evitar esse problema, usar sim o SOFA, mas introduzir, caso haja empate, ciclos de vida como critério e sorteio se for o caso. Escrevemos esse protocolo, publicamos em artigos, jornais no Brasil, capítulos de livros e numa revista estrangeira. No segundo eixo de pesquisa, discutimos e o professor Alcino Bonella, juntamente com Peter Singer, defendeu a realização de estudos de desafio humano quando nós infectamos pacientes em condições controladas para acelerar o processo de testagem de vacinas e assim salvar mais vidas. No terceiro eixo, discutimos
longamente o modo como a medicina brasileira, alguns médicos e algumas associações médicas no Brasil continuaram com métodos convencionais de enfrentamento do SARS-CoV-2, quando, na verdade, as melhores evidências científicas apontavam para a ineficácia de certos tratamentos, por exemplo, do kit COVID. No último eixo de pesquisa, desenvolvemos pesquisas mostrando que é necessário termos uma consciência maior da aceleração das mudanças climáticas, dos eventos extremos e como isso leva à formação de novas pandemias. Até hoje não sabemos se o SARS-CoV-2 saiu de um animal silvestre e migrou para o ser humano, ou se ele foi produzido em laboratório com baixas condições de biossegurança. Então, refletir sobre esse ponto e o impacto na saúde humana é extremamente importante para prevenirmos pandemias futuras. Essas questões foram discutidas em workshops, minicursos e em palestras de eventos. Realizamos um primeiro workshop dos eixos 1 e 2 aqui em Florianópolis em agosto de 23. Um segundo workshop em São Leopoldo discutindo as questões do tipo de medicina que precisamos para enfrentar pandemias. E, finalmente, um terceiro workshop no Rio de Janeiro, em novembro de 24, discutindo o impacto das mudanças climáticas no surgimento de pandemias e os seus efeitos na saúde humana. Produtos que surgiram dessas discussões, desses workshops, minicursos e palestras em eventos isolados, congressos de bioética, inclusive o 10º congresso da Unesco, da Rede Bioética da Unesco, no final de 2025, aqui em Florianópolis também, apareceram em revistas, por exemplo, na Ética, que tem avaliação Qualis A1 pela CAPES, em revistas internacionais, por exemplo, Journal of Evaluation in Clinical Practice, onde os 4 subcoordenadores mencionados dos respectivos eixos publicaram um protocolo a ser adotado em futuras pandemias, evitando os problemas decorrentes dos que nós usamos. E também publicamos uma série de livros sobre questões relacionadas à pandemia, em especial, propondo um novo modelo de medicina que se centre sim no paciente, mas também que se guie pelas melhores evidências científicas, para evitarmos os erros cometidos no Brasil durante a Covid-19. Em especial, eu gostaria de mencionar aqui o boletim BIOS que criamos e que foi sendo publicado ao longo da duração do projeto, de 23 a 25, e que depois foi reunido num e-book que está publicado agora e pode ser acessado e baixado na página do Biojuspan, que continua disponível publicamente. Este é um requisito básico de divulgação científica que o nosso projeto atendeu. Se você gostou das questões discutidas, achou interessante os produtos e quer aprofundar o debate, por favor, por gentileza, acesse a página biojuspan.ufsc.br, onde você terá mais informações e mais produtos, por exemplo, um centro de documentação. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado ao CNPq e ao Oxford UEHIRO pelo apoio ao projeto.